E aí pessoal, para essa semana eu não vou deixar atividade para vocês responderem, porém eu estou postando essa videoaula com as correções das atividades que a gente viu até agora, certo? Então espero que vocês acompanhem e façam as devidas correções e confiram o que vocês acertaram e o que vocês erraram. Vamos lá? Essas são as correções das atividades dos alunos do nono ano. E a primeira atividade é essa que foi postada ainda no mês de março. Na primeira questão, explique o fato de uma pessoa ser mais forte, mais veloz e mais flexível do que a outra. Então tem uma origem hereditária, transmissível de pais para filhos, mas também tem a ver com a forma como vamos desenvolver ou treinar nossas capacidades físicas ao longo dos anos. Segunda, força é a qualidade física que permite ao músculo ou grupo muscular produzir força e vencer uma resistência em 4 ações, que são respectivamente essas ações aqui. Quais são essas 4 ações? Empurrar, tracionar, apertar e segurar. Terceira, qual a definição de força explosiva? Bom, a habilidade de exercer o máximo de energia em um ato explosivo. É a força realizada no menor tempo possível. Essa é a resposta, essa é a definição de força explosiva. Quarta questão. A resistência que permite manter por um determinado período de tempo um esforço em que o consumo de oxigênio equilibra-se com sua absorção, sendo os esforços de fraca ou média intensidade. Então, essa é a definição, é de qual tipo de resistência. Qual é a resistência que o consumo de oxigênio equilibra-se, ou seja, é igual com a sua absorção. É uma resistência aeróbica, então é na resistência aeróbica que o consumo de oxigênio equilibra-se com a absorção. Quinta questão, quais os fatores que influenciam a flexibilidade? São 2 fatores, gente, a idade e o sexo. Então se você é mais novo, você é mais velho, isso vai influenciar no seu nível de flexibilidade. E também se você é do sexo feminino ou masculino, também vai influenciar. Sexta questão, qual a diferença entre os tipos de força? Bom, nós temos a força isotônica, que é o tipo de força que envolve os músculos dos membros em movimento ou suportando o peso do próprio corpo em movimentos repetitivos. Temos a força isométrica, que é o tipo de força que explica o fato de haver força produzindo calor e não havendo produção de trabalho em formas de movimento. E temos a força explosiva, que nós acabamos de definir ela na terceira questão. É a habilidade de exercer o máximo de energia em um ato explosivo, ou seja, é aquela força realizada no menor tempo possível. Bom, a sétima questão, vocês deveriam marcar verdadeiro ou falso. Vamos lá na primeira. Ó. O desenvolvimento da força depende de alguns fatores, entre eles a idade e o sexo. Falso. 2. A força aumenta desde o nascimento até a idade adulta, diminuindo na velhice. Verdadeiro. Então veja que as que são falsas, gente, eu botei de vermelho. E as que são verdadeiras, eu botei de verde. Já para facilitar a visualização, certo? Vamos lá na 3. Na maioria dos casos, homens são mais fortes que as mulheres, em virtude da diferença de massa muscular. Verdadeiro. 4. Existem mulheres mais fortes do que homens? Sim, verdadeiro também, existe sim. Quinta. Pessoas altas são sempre mais fortes do que as mais baixinhas? Falso. Essa é falsa. Sexta, as pessoas mais leves, ou seja, as mais magrinhas, são sempre mais fracas do que as mais pesadas? Falso também. 7. Os alongamentos preparam os músculos para as atividades físicas? Verdadeiro. Os alongamentos preparam sim os músculos para as atividades físicas, não é isso? O alongamento ativa a circulação sanguínea? Verdadeiro. Então o alongamento ele ativa sim. 9. Os alongamentos não previnem lesões. É falso. Os alongamentos eles previnem sim as lesões musculares. 10. Não se deve fazer alongamento de manhã. Falso também. O alongamento pode ser feito a qualquer hora e em qualquer lugar. A flexibilidade diminui com a idade. Verdadeiro. Então quanto mais velho você for, vai ficando, menos flexibilidade você vai ter. 12. As mulheres geralmente têm mais flexibilidade do que os homens. Verdadeiro. Geralmente as mulheres sim têm mais flexibilidade do que homens. 13. A prova de 100 metros de atletismo é uma prova de resistência. Falso, porque ela não é de resistência, ela é de velocidade.
14. A resistência trabalha apenas membros inferiores. Falso. A resistência trabalha toda a parte do corpo, todos os músculos do corpo. 15. Uma maratona não é uma prova de resistência. Não é falso, porque a maratona é sim uma prova de resistência. É uma corrida realizada em via pública e ela é sim de resistência. 16. Os homens costumam ter maior resistência do que as mulheres. Verdadeiro. Bom, gente, essa é a atividade 2 do dia 15 do 4. Aqui tem a atividade 1, mas foi um erro de digitação, certo? Aqui é para ser um 2. Então aqui é a atividade 2 do dia que vamos pela data, do dia 15 do 4. Qual a definição de capacidades físicas básicas? Ou seja, o que é capacidades físicas básicas? Então aqui, ó, são ações musculares e processos motores que dizem respeito à formação corporal e à técnica de movimento. Segunda, o fato de ser mais veloz, mais flexível, mais forte tem uma origem hereditária. Porém, essas qualidades podem ser influenciadas por outro fator, que é a forma como vamos desenvolver as nossas capacidades físicas ao longo dos anos. Defina, ou seja, diga o que é agilidade. É a capacidade de executar movimentos rápidos e ligeiros com mudanças de direção. Ainda na atividade 2, lembrando que aqui é para ser a atividade 2, certo, gente? Tem um aqui, mas era para ser um 2. Quando podemos considerar que uma pessoa é fisicamente ágil? Quando está em boa forma, aposta em um estilo de vida ativo, pratica esporte e não fica no sedentarismo. Então é aqui que a gente considera que uma pessoa ela é fisicamente ágil. Quinta, podemos falar que a agilidade também se refere ao plano intelectual? E por quê? Sim, é duas perguntas, viu, gente? Sim, porque uma pessoa ágil do ponto de vista intelectual tem rápido poder de raciocínio. Sexta, qual o conceito de flexibilidade? Ou seja, o que é flexibilidade? É a capacidade de realizar movimentos em certas articulações com amplitude de movimento apropriada. Ainda na atividade 2, lembrando que é a atividade 2 do dia 15, sétima questão. Quais as duas principais funções das articulações do corpo? A primeira, manter os ossos juntos, e a segunda é permitir a movimentação do esqueleto. E a oitava, onde podemos encontrar as articulações do corpo? Articulação do crânio, no ombro, no cotovelo, no punho, na mão, na coluna vertebral, no joelho, no quadril. São esses os locais que nós podemos encontrar as articulações do corpo. Bom, atividade 3 agora, do dia 22 do 4, essa foi a última que eu passei, a mais atual, que na verdade é apenas uma pesquisa. Eu pedi que vocês pesquisassem exercícios que ajudam a desenvolver a agilidade, a flexibilidade, a força e a resistência. Era só uma questãozinha só. Veja só, algumas atividades que ajudam a desenvolver a agilidade: correr entre argolas, pular corda, saltar e tocar em minicones, pular barreiras, etc., entre outras. Foram só algumas que eu coloquei, e vocês deveriam pesquisar mais, certo? Flexibilidade, exercícios que trabalham a flexibilidade, os alongamentos, o pilates, o yoga. Então esses são alguns exercícios que trabalham a flexibilidade. Agora, exercícios que trabalham a força, levantamento de peso em geral, musculação, o pilates também trabalha muito a força, entre outros. E exercícios que trabalham a resistência, pular corda, correr, caminhar, a própria natação ela trabalha muito a resistência, certo? Então aqui são alguns exemplos de atividades físicas que trabalham essas capacidades físicas aqui: agilidade, flexibilidade, força e resistência. Bom, essa foi a correção dessas atividades. Na nossa próxima aula, ou seja, no nosso próximo vídeo, nós vamos continuar vendo o restante das capacidades físicas básicas, que nós vimos agilidade, flexibilidade, força e resistência. No próximo vídeo nós vamos ver as outras, as demais. E já vai ter atividade nova também, próxima semana. Certo? Bom, gente, essa foi a correção das atividades. Fiquem com Deus, abraço e até o próximo vídeo. Valeu, gente!